Olá, um bom dia para você. Previdência, trabalho e capitalização foram esses os temas da audiência pública realizada nesta segunda-feira na Comissão de Direitos Humanos. Uma das novidades da Previdência proposta pelo governo é o sistema de capitalização. Por ele, apenas o trabalhador contribui para a aposentadoria. Os valores são depositados num fundo que vai administrá-los para a retirada no futuro. Sobram críticas a esse sistema. A capitalização financeira proposta vai provocar isso. Você vai contribuir com um valor e vai receber 1/4 desse valor como aposentadoria. Conclusão: sem empregador e constituição financeira é um fracasso, é condenar o trabalhador a viver na miséria. Isso é unanimidade, sempre com socorro do Estado em algum momento. O quê? Nem ofertar, nem oferecer, nem ter que oferecer ao cidadão, aqueles que não conseguiram se aposentar, um benefício solidário. O que mostra a experiência internacional, o trabalho que eu e o Steve Kay fizemos, é que os resultados foram muito ruins, não tem como colocar isso de uma outra forma. E foram muito ruins porque foram aplicados modelos hipotéticos em situações nada adaptadas a esses modelos hipotéticos. Outro problema apontado é a concentração financeira. Hoje, o que se tem no Chile, se tem praticamente 6 fundos operando, tinha muitos mais fundos operando no início dos anos 80. Hoje, 3 seguradoras americanas controlam 72% desses fundos chilenos. Aquilo que o trabalhador usufrui, 78%, o equivalente a 78%, fica com a instituição financeira. Para o secretário de Previdência do Ministério da Economia, há bons exemplos mundiais e o modelo chileno vem sendo corrigido. Ele lembrou que o sistema de capitalização já existe no Brasil. Todos os regimes previdenciários de municípios criados a partir de 2004 são 100% capitalizados. Nesse momento, o Chile está fazendo uma nova correção no seu sistema. A gente pode depois falar um pouquinho sobre esses problemas que o Chile teve, que a gente entende que é fácil de ser resolvido e não repetir aqui, em relação aos custos de administração. Isso pode ser um sério problema que vai reduzir muito a rentabilidade e, portanto, o valor que vai estar na conta individual, consequentemente, o benefício que a pessoa vai receber na aposentadoria. Para esse consultor do Senado, o sistema de capitalização não deve passar na Câmara, onde a reforma da Previdência se encontra atualmente. Hoje, há uma resistência bastante expressiva à adoção do regime de capitalização, e isso reflete precisamente as incertezas que o regime de capitalização traz, sem contar os elevadíssimos custos de transição. Divulgação dos nomes de empresas beneficiadas por renúncia fiscal e regulamentação da profissão de cuidador de idosos. A jornalista Érica Christian resume o que deve estar na pauta do plenário nesta semana. O plenário do Senado poderá regulamentar a profissão de cuidador de idosos, de crianças, de pessoas com deficiência ou com doenças raras. Pelo projeto, apenas trabalhadores com mais de 18 anos e com algum curso técnico poderão exercer a profissão, que terá uma jornada de 8 horas diárias, limitadas a 44 horas semanais. E os senadores poderão votar também uma proposta que vai obrigar o governo federal a divulgar os nomes de empresas beneficiadas por renúncias fiscais. Esse mesmo projeto estabelece que a Receita Federal confirme informações de cadastrados em programas sociais para verificar se eles se encontram nas regras para o recebimento do benefício. E o plenário poderá votar ainda uma proposta que vai dificultar a redução ou até mesmo a isenção de IPI para não afetar o caixa dos estados. Pela proposta, qualquer alteração na alíquota do IPI pelo governo federal dependerá da aprovação do Senado. A Comissão de Educação começa esta semana um ciclo de debates sobre o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica no país. Cerca de 80% dos recursos usados na manutenção das escolas,
compra de material didático, capacitação de professores e pagamento de salários da creche ao ensino médio são retirados do fundo. O Fundeb é formado com recursos de impostos e de transferências obrigatórias aos estados, Distrito Federal e municípios. O dinheiro é distribuído de acordo com o número de alunos nas redes estadual e municipal. O valor mínimo a ser investido hoje por aluno é de cerca de R$ 3.000 por ano. A União é obrigada a repassar 10% do total arrecadado pelo Fundeb para fazer a complementação nos estados que não conseguirem investir esse valor mínimo. Só que o Fundeb é um fundo provisório. Ele foi criado em 2006 para substituir um outro fundo e tem prazo para deixar de existir, dezembro de 2020. Tornar o Fundeb permanente é uma pauta defendida por governadores de todo o país. É uma das 6 reivindicações que eles entregaram aos chefes do Executivo e Legislativo numa reunião em Brasília há 2 semanas. É também o que propõem pelo menos 4 PECs que tramitam no Congresso. Movimentos em defesa da educação também apoiam a manutenção do fundo como política permanente. A professora Catarina de Almeida, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, diz que além de tornar o fundo permanente, é preciso que ele tenha como parâmetro a qualidade da educação. Para isso, é preciso aumentar os repasses da União. A complementação da União hoje, de 10% ao fundo, não está conseguindo garantir essa qualidade. Daí a defesa nossa de que a complementação parta de 20%, né, e vá progressivamente até chegar a 40%. Porque isso garantiria com que as escolas tivessem, por exemplo, infraestrutura adequada, laboratórios, professores com formação inicial e continuada, com bons salários, números adequados de alunos por turma, que são os insumos que a própria Constituição e a Lei de Diretriz e Base estabelece para garantir a educação de qualidade. E a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, o decreto legislativo que restabelece o direito de mulheres a partir de 40 anos de fazer mamografia no Sistema Único de Saúde. Uma portaria do Ministério da Saúde de 2015 restringiu o exame de detecção precoce do câncer de mama a mulheres entre 50 e 69 anos. O senador Lazier Martins apresentou o projeto de decreto legislativo para assustar a norma do Ministério. Ele considera que o governo extrapolou os seus poderes, já que a mamografia aos 40 anos no SUS foi estabelecida por uma lei aprovada pelo Congresso em 2009. A votação do decreto na Comissão de Assuntos Econômicos estava prevista para a semana passada, mas foi adiada para esta terça-feira. A senadora Leila Barros, relatora, disse que o Ministério da Saúde pediu para fazer alguns esclarecimentos, mas ela adiantou que é favorável ao decreto e recebeu o apoio de outros membros da comissão. O meu relatório é favorável, eu tenho histórico familiar na familiar, né? A minha mãe faleceu vítima de um câncer de mama, então isso aqui é uma causa até pessoal. Que se imponha um prazo para isso é uma questão até de natureza econômica, não é só de natureza humanitária. Não mais. Porque se você não podar o problema no seu início, ele é avassalador. Depois que ele ultrapassa o limite, ele se torna avassalador como todos os outros e as suas consequências, como o senhor falou, das metástases. Quando a gente detecta, o custo de tratamento é barato. Depois que se alastra, e o Estado paga uma fortuna e muitas vezes não consegue salvar a pessoa. Inutilmente. O segundo item da pauta altera a lei que criou o Fundo Nacional de Meio Ambiente. O texto inclui, entre as prioridades do fundo, desastres naturais ou provocados pelo homem. Os recursos seriam destinados tanto para prevenir quanto para remediar os estragos. Mas o projeto deixa claro que, no caso de desastres provocados pelo homem, o dinheiro só pode ser aplicado se a autoria não for identificada. Isso é para evitar que as verbas sejam usadas para custear a responsabilidade daqueles que comprovadamente causaram a degradação ambiental. O poder público deve fornecer medicamentos de alto custo de forma gratuita à população? Esse é o tema da audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais nesta terça-feira.
Existem milhares de doenças raras que possuem um tratamento caro, que a maioria das pessoas não consegue pagar. No dia 22 desse mês, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se os governos são obrigados ou não a fornecer remédios de alto custo para as pessoas que precisam, mas não têm condições financeiras para comprar. A Comissão de Assuntos Sociais vai discutir o tema nesta terça-feira, a partir das 14h. Para participar do debate, foram convidadas diversas associações de pessoas com doenças raras, Ministério da Saúde, Ministério Público e Judiciário. A comissão mista que analisa a medida provisória da desburocratização para a abertura de empresas faz hoje 2 audiências públicas. O Edilson vende salada de frutas em um trailer na esplanada dos ministérios. Ele tenta legalizar o seu negócio desde 2013. A dificuldade é a burocracia que existe nesse país, que o pequeno não cresce e o grande, só o grande aparece. Na hora lá ninguém resolve o problema. O problema joga para um lado, joga para o outro e ninguém soluciona nada e a gente fica perdido. Deus dará. Edilson reclama da falta de oportunidade que o país oferece, mesmo para quem quer crescer profissionalmente. A gente não importa de pagar imposto. A gente está aqui para trabalhar, para mostrar o nosso produto, a nossa agilidade e trabalhar conforme a lei. A medida provisória 876 simplifica e desburocratiza o registro de novas empresas. O texto determina o registro automático nas juntas comerciais de firmas constituídas como empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada e sociedade limitada, quando preenchidos determinados requisitos. Esses tipos jurídicos representam 96% dos pedidos de registro, segundo a Federação Nacional de Juntas Comerciais. A proposta também acaba com a necessidade de cópia autenticada. A declaração verbal do advogado ou do contador da empresa passa a ter fé pública. O prazo para que a MP seja aprovada pelo Congresso e continue valendo é 11 de julho. Que a gente faça um relatório que vá ao encontro de quem produz, quem trabalha nesse país, que muitas e muitas vezes é maltratado numa repartição pública, ninguém tem a devida consideração, a palavra dele não vale absolutamente nada, a desconfiança, e isso tudo vamos ver se a gente consegue materializar para que a palavra do cidadão brasileiro que quer contribuir, que quer crescer, possa ser mais respeitada em todos os segmentos, sem demora, sem delongas. O primeiro debate está marcado para as 10 da manhã. Entre os convidados estão representantes da Receita Federal, do SEBRAE, da Secretaria Especial de Desburocratização e Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Às 2h30, a comissão recebe representantes de juntas comerciais, associações comerciais, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal de Contabilidade e da Associação Nacional de Jornais. Outras comissões também se reúnem hoje. Vamos conferir. Às 9h, na Comissão de Direitos Humanos, vai ser realizada audiência pública sobre a violência sexual contra os vulneráveis, especialmente as questões de pedofilia na internet. No mesmo horário, audiência conjunta das comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo, de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente para debater as soluções e o impacto ambiental causado por plantações, construções irregulares e estradas feitas em áreas de preservação ambiental em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Às 11h, na Comissão de Educação, está na pauta projeto que torna o programa Ciências Sem Fronteiras uma política de Estado. Às 11h30, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, os senadores podem analisar um projeto que permite a indicação política para o comando das estatais. E, à 13h, na CPI de Brumadinho, vão ser colhidos depoimentos de 2 executivos e de um ex-diretor da Vale. A mobilização dos povos indígenas por seus direitos é o tema do especial Cidadania, publicado pelo Jornal do Senado nesta terça-feira. O especial Cidadania vai mostrar que o Senado recebeu a mais recente mobilização dos povos indígenas.
Eles participaram de audiências públicas, uma sessão no plenário em homenagem, um encontro com o presidente da casa, Davi Alcolumbre, que prometeu apoio. Os índios conseguiram um passo importante para uma das principais reivindicações. O senador Fernando Bezerra, relator da medida provisória que transferiu a FUNAI para o Ministério da Mulher, recomendou a devolução da fundação para o Ministério da Justiça, como querem os índios. A MP ainda precisa passar por votação nos plenários da Câmara e do Senado. Dezenas de propostas que têm impacto nas comunidades indígenas tramitam nas duas casas. Embora algumas assegurem benefícios, como a regulamentação da profissão de agente indígena de saúde, outras são consideradas polêmicas, como a que autoriza os índios a explorar cassinos. Leia a reportagem de Dante Scioli na edição desta terça-feira do Jornal do Senado. A versão digital pode ser acessada em senado.leg.br/jornal. A legislação do saneamento básico no Brasil poderá passar por mudanças caso uma medida provisória seja aprovada. O senador Tasso Gereissati, relator da matéria, fala sobre o assunto na entrevista de hoje. Olá! Medida provisória que muda a legislação sobre saneamento básico no Brasil foi aprovada em comissão e ainda vai a plenário. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que foi o relator da matéria na comissão da medida provisória. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, foi um prazer. Senador, foram 501 emendas, das quais o senhor acatou mais de 90. Um dos maiores desafios que o senhor teve no parlamento até hoje? Não um dos maiores, não digo o maior não, mas um dos maiores. Afinal de contas, eu já estou aqui há muito tempo, né? E então mas sem dúvida nenhuma é um dos maiores e muita pressão de todos os lados e uma incompreensão, eu diria, de muitos lados também. Ao mesmo tempo, o desafio que para mim foi um dos temas talvez o mais importante que eu tenha tido a relatada e a oportunidade de defender e discutir. E se você me permitir, já digo por quê. Por quê? Antes de você perguntar. Porque, veja bem, eu já fui governador do Ceará 3 vezes, 12 anos, já estou aqui no Senado no segundo mandato e percebo, na questão principalmente da infraestrutura, uma evolução enorme no Brasil. Quando eu fui governador do Ceará, primeira vez, em 1986, 87, e você é de pais cearenses, a grande obra que os municípios me pediam era levar um orelhão para o município. Tal a dificuldade de telecomunicações no estado e aquilo se repetia no Brasil inteiro. O telefone você declarava no imposto de renda, que você tinha fila. Hoje o telefone todo mundo tem, no Ceará, no Brasil todo. Pouquíssimas pessoas não têm um telefone, pelo menos um telefone celular. A eletricidade era um grande sonho da maioria dos municípios e dos distritos do interior do Ceará, e levar uma eletricidade era uma festa. Quando a gente chegava no município com os postes e os fios de eletricidade. Outros 98% dos lugarejos e municípios do estado do Ceará, e quando eu falo Ceará é que eu tenho a minha experiência lá. Estradas. O Brasil está hoje, tem problema de buraco, estado e de chuvas, etc., conservação. Mas nós temos estradas em todos os municípios, todos estão se interligando, chegando. Agora, a infraestrutura, talvez, e pelo que eu soube, seu pai é sanitarista e cearense, aqui meu abraço para ele, a mais importante entre as infraestruturas, se assim pode dizer, é o saneamento básico, água e esgoto. Eu costumava dizer, quando fazia uma obra de saneamento, que o melhor médico do Ceará era o saneamento básico. Porque boa causa de infecções, doenças infantis, mortalidade infantil, idas aos hospitais, etc., tinha a ver com a falta de saneamento. No saneamento básico, que tem a ver com saneamento, nós ainda temos dos 5 mil municípios, 5 mil e poucos municípios,
cerca de 4 mil municípios sem esgotamento sanitário. As crianças brincam em cima do esgoto. Imagina as consequências que isso tem. E nós estamos São mais de 100 milhões de brasileiros, São né, mais senador? de 100 milhões de brasileiros. E eu costumo dizer, e é verdade, literalmente, nesta questão, nós estamos vivendo a Idade Média. Essa questão do saneamento básico já foi resolvido e universalizado nos países civilizados do mundo há anos, há séculos até, em alguns lugares. E aqui nós ainda não temos saneamento básico. Qual é a grande virtude desta, que eu também concordo, que veio como medida provisória, mas era o melhor que viesse com projeto de lei, apesar da urgência. E, na verdade, o que foi aprovado nem foi a medida provisória, né? Com tantas alterações, ele se torna um projeto de lei de conversão, né? É de mexer nisso, não deixar como está. Fazer um marco regulatório que vai ter a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, como agente regulador de todo o projeto nacional, de todos os pré-requisitos essenciais, como deve ser feito, a qualidade, a quantidade, enfim, definir os parâmetros principais e trazer para o setor recursos, novos recursos. Evidentemente que até agora, e aqui não vai nenhuma crítica às empresas estaduais de saneamento básico, muitas delas boas empresas, mas o sistema não funcionou. Tanto não funcionou que nós estamos vivendo, como eu disse, na Idade Média. Então, o objetivo agora é estimular ou fazer todo um arcabouço legal para tentar levar a universalização o mais rápido possível. E como que o projeto de lei de conversão faz isso? Como ele amplia a capacidade de investimento no setor? Ele, primeiro, ao criar o marco legal nacional, ele estabelece que as agências reguladoras estaduais e os governos e municípios vão ter que fazer um plano de saneamento básico em metas, qualidades, etc., a alcançar. Para alcançar essas metas, se abre portas para recursos para a empresa privada, para os recursos privados. Para você ter uma ideia, os cálculos são feitos o seguinte: se nós quisermos alcançar 80% de água e esgoto, 80% da população, nós vamos necessitar cerca de 500 bilhões de reais em 10 anos. Nós estamos com a crise aí e o Estado, os estados, a União, os municípios não têm recursos, não têm esses 500 bilhões para fazer com que essa lacuna grave seja preenchida. Qual é a maneira que outros países já fizeram, não é novidade, nós não estamos inventando nada, é trazer os recursos privados, a empresa privada, para aplicar recursos e, em conjunto com as empresas estaduais e estatais, se juntem para atingir esses objetivos. Ou seja, se o dinheiro público não é o suficiente, vamos trazer o dinheiro privado e o dinheiro privado ajudar através de colocação de metas, incentivos e facilidades para que se alcance esse objetivo. Senador, essa é a ideia básica. Quem é que vai investir num município de baixa renda, pequena população? Até hoje, ninguém. Ninguém investiu, né? Ninguém investiu. Existe uma falsa argumentação que tenta distorcer um pouco, que vão ver a empresa privada e só vai para as capitais, só vai para os... Bom, na verdade, até hoje só foi para as capitais e os municípios ricos. Nos municípios pequenos e pobres, nunca foi ninguém. O que é que nós estamos fazendo com esse projeto? Nós colocamos uma série de condições e que a empresa privada ou pública que quiser ter determinado ou competir em determinado bloco ou licitação, se pega o que se chama, nessas discussões, se tem que chamar de filé, tem que pegar o osso também. Por exemplo, essa foi uma expressão usada em todas as audiências públicas da medida provisória. E sempre
para quem escutava a audiência pública, parecia que todos os municípios brasileiros, pequenos e pobres, tinham saneamento básico. Até água tem em boa parte dos lugares, mas esgotamento sanitário, esgoto com tratamento, porque é raríssimo, não é pouco, não é raro. Município pequeno que tem esgotamento sanitário, né? É raríssimo. Então, qual é a ideia? Por exemplo, se eu entro em empresa privada, por exemplo, para disputar no meu estado, que eu conheço bem, estou dando como exemplo, e quer se candidatar a pegar a área metropolitana de Fortaleza. Então, o governo local estabelece com os municípios um tipo de licitação que nós abrimos aqui na proposta, que diz o seguinte: quem levar a área metropolitana de Fortaleza, que teoricamente seria o filé, vai ter que levar, por exemplo, a região dos Inhamuns, que é uma região muito pobre, no coração do semiárido. Praticamente você obriga as empresas que tenham qualquer tipo de interesse para recursos, para esse tipo de recurso. Dá para cortar aí, que agora eu me confundi aqui. Você falou do sertão dos Inhamuns. Né? Se pegar a região metropolitana de Fortaleza, pode pegar também o sertão dos Inhamuns? Pode não, é obrigado a pegar também o sertão dos Inhamuns, de maneira que qualquer área que fosse central e de interesse por ser altamente lucrativa, em contrapartida uma área que fosse menos rentável em função que tivesse menos escala, etc. Mesmo assim, existem tecnologias hoje que você não precisa nem ser interligado ao sistema. Tem interligados que você faz sistemas autônomos em pequenos municípios e municípios mais pobres que têm uma tecnologia diferente e não necessariamente estão ligados para dar escala ao sistema ou outro sistema que seria mais rentável. Até hoje não tem nenhuma lei que obrigue ou que estimule a que esses municípios sejam atendidos. E eles não são atendidos. E o senhor acredita que o projeto vai estimular? Eu não tenho. O objetivo do projeto é esse. O importante é que ele não exclui as empresas estaduais. Se você, por exemplo, se o governador do estado, junto com os municípios, achar que sua empresa está sendo eficiente, e além de eficiente, está atendendo, está universalizando, atendendo os lugares mais pobres, que, de novo, atender os lugares mais ricos é fácil. Difícil é se atender os lugares mais pobres. Se a sua empresa estadual está cumprindo isso, ótimo, ela fica e continua e não precisa nem abrir concorrência ou licitação, porque está. Se não, se esses dois objetivos, que é a qualidade nos serviços e atendimento a toda a população não for atendido, você recorre não à iniciativa privada, você concorre a uma licitação e que uma empresa privada pode vir para concorrer com a empresa pública. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.